profecia do domingo. Vamos dar sequência essa semana, a semana que tem como Pedro e Paulo, a solenidade de Pedro e Paulo no domingo. Vamos dar sequência. Mateus 9, versículo 36. Jesus Cristo, ele estava evangelizando em toda a Galileia e de repente Jesus olha toda aquela multidão e vê a multidão como ovelhas cansadas e abatidas. E diz isso: se vocês estão cansadas e abatidas porque vocês não têm pastor. A palavra é o seguinte: compadeceu-se delas, da multidão, né? Porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. O pastor, segundo essa passagem aqui, essa palavra de Jesus, o pastor não é aquele que só leva as ovelhas a pastorear, a engordar as ovelhas. O pastor é aquele que descansa a ovelha cansada e acalenta a ovelha abatida, a ovelha depressiva, triste. Então, o papel do pastor é um papel muitas vezes afetivo. Porque Jesus, quando ele olha para a multidão, aqui segundo a palavra de Mateus 9, versículo 36, ele não olha as ovelhas e vê assim, as ovelhas estão perdidas. Em outro momento, sim. Mas aqui em Mateus 9, versículo 34 seguintes, e eu estou falando do 36, Jesus não utiliza a palavra perdida. Ele utiliza duas palavras: ovelhas cansadas e abatidas, tristes. O pastor é aquele que cuida do cansaço das ovelhas e que tem responsabilidade pelo cansaço e a estafa das ovelhas. O pastor é aquele também que tem responsabilidade na tristeza da ovelha. E eu sou um pastor dentro de um determinado redil. Você também é uma pastora ou uma pastora dentro do teu determinado redil. Seja como esposa, esposo, seja como mãe, seja como pai. A gente tem um detalhe que a gente acha assim que eu sou pastor, ou alguém é pastor, esse pastor é o pastor propriamente dito, pastor da igreja evangélica ou padre. Não. Você é pastor primeiro, você que é casado de uma ovelha, de uma única ovelha, primeiro, não são seus filhos, a sua esposa, se você é homem. Você que é casada, você é pastora de uma ovelha, que é o seu esposo. Depois vem os filhos. Isso mesmo, depois vem os filhos. E sobretudo você que é homem, pastor homem, você é responsável pelas estafas e o cansaço da sua esposa, segundo Jesus Cristo em Mateus 9,36, pelo cansaço da sua esposa dentro de casa, em que você não se atentou ainda, que você precisa dividir os afazeres de casa com ela. Veja bem, ontem eu falava das graças raras de Pedro e o porquê Pedro teve graça rara. A graça rara de Pedro, e profundamente inovadora e extraordinária, foi em que ele atrai Cristo para o Cristo fundar a igreja sobre ele. É uma grande graça, ele tem a chave dos céus, é uma grande graça. Deus quer dar graças desse tamanho na sua vida. Mas para isso você precisa ser Pedro. Pregar Cristo por inteiro. Pregar na sua própria vida. O que é eu pregar Cristo por inteiro? Aqui, de acordo com esse evangelho que eu estou dizendo, Mateus 9. Eu ser um pastor de ovelha não só perdida, porque a gente só pensa em ser pastor de ovelha perdida. Ovelha que muitas vezes está com um pensamento perdido e que não consegue pensar de acordo com o evangelho, a gente prega, forma. Não, o que Cristo quer aqui não só é esse pastor de ovelha perdida, mas de ovelha cansada, de ovelha frustrada, de ovelha depressiva, de ovelha triste. E quando você consegue ver que suas ovelhas estão tristes, por exemplo, você homem, muitas vezes nós homens temos dificuldade de ver as nossas esposas e traduzir o que tem que ser traduzido da tristeza e o cansaço, sobretudo a tristeza da nossa esposa. A gente acha que é TPM, a gente acha que é assim mesmo, é assim mesmo, ficar triste é assim mesmo. Não, pode até ser assim mesmo, mas cabe você, o vizinho, o colega, o pai e a mãe da sua esposa, as colegas, o povo da igreja pode até proclamar é assim mesmo, mas você, pai, você, esposo, como pastor de uma ovelha chamada esposa, você não tem o dever de só achar que é assim mesmo. Você tem o dever de investigar, você tem o dever de mergulhar
e curar a tristeza da tua esposa. Assim a esposa para com o esposo, assim o professor para com o aluno. O professor é um pastor de alunos. O professor é aquele que os alunos, como ovelha, têm como referência onde o que ele fala, os alunos vão atrás. Aliás, ele até faz prova avaliativa para ver se os alunos realmente estão seguindo aquilo que ele está falando ou entender aquilo que ele falou. Portanto, o professor é um pastor em que ele tem que se preocupar não só com quando seus alunos estão com o pensamento perdido em outra situação, mas, sobretudo, quando seus alunos estão cansados, abatidos, tristes. Isso é um grande desafio, meu filho. É um grande desafio para todos nós. Por quê? Porque nós, agora voltando, indo para essa área da evangelização, nós, quanto evangelizadores, a gente evangeliza somente na situação, muitas vezes, de um avivamento onde vem o Espírito Santo, liberta e cura. Mas e cadê as cansadas? É o pedido de Jesus para nós hoje. Cadê as cansadas? Cadê? E você? Você está cansado. E você não admite que está cansado. Você, muitas vezes, ou exagera numa simples fadiga, dizendo que você já está fadigado, cansado, que não é nada disso, é passageiro, uma situação pequena, mas muitas vezes, quando a gente está realmente fadigado, a gente não consegue ver de nós mesmos. Tristeza, nós somos pessoas tristes. Procure os seus pastores, você que está muito triste. Aquele que você encostar e que muitas vezes começar a cuidar da tua tristeza e da tua fadiga, esse é um grande pastor. Esse é um grande pastor. E aí que nós da igreja, nós perdemos muitas ovelhas, porque quando as ovelhas vêm cansadas e tristes para nós, nós muitas vezes desistimos porque dá trabalho. Dá trabalho curar cansaço e curar tristeza. Não se cura só numa formação, numa pregação, num retiro, não. Se cura no dia a dia. São vários curativos. Por isso que a gente cansa. Volta amanhã. Continue aqui, hein? Amanhã eu volto.